Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 11ª aula do treinamento de Node.js e MySQL. Nessa aula, iremos preparar a nossa estrutura HTML para a criação do nosso formulário. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto no arquivo formulário.handlebars, que neste momento tem apenas um H1 com o nosso Hello World. Então, beleza, vou apagar tudo que está aqui. Inicialmente, vou utilizar a tag main para poder englobar toda a nossa estrutura. Então, dentro desta main, vai ter o formulário de cadastro e também a listagem de produtos. E aqui, aproveitando para deixar bem organizado um comentário, formulário. Beleza. Então, como é que vai funcionar aqui? Vou utilizar a estrutura do Bootstrap para a gente conseguir alinhar estes elementos. Então, vamos lá. Iniciando com a nossa div. Dentro dessa div vai ter uma classe chamada Container. Para quem não conhece essa classe Container, deixa eu fazer aqui rapidinho um exemplo. Então, um H1, teste, e vou colorir este container. Style, background color, blue. Salvando, navegador, atualizo. Então veja que interessante, esse é o nosso container. Então é a área útil onde ficarão os nossos elementos HTML. E dependendo da largura da sua tela, este container ele vai ficar menor. Olha que show. Vou diminuir aqui, ó, bem bacaninha. Quando a sua tela for um tamanho muito pequenininho, aí ele trabalha com 100% da largura. Agora, quando nós temos uma tela maior, aí ele deixa um espaçamento. Então, esse é o nosso container que pertence ao Bootstrap. Então, bacana, vocês conheceram o container. Dentro do container, nós podemos ter uma linha. Então, div.row, ele já cria a estrutura div class igual row. Bem, row, basicamente nós temos uma linha. Dentro dessa linha, nós podemos trabalhar com colunas. Olha só que bacana. Vou fazer mais um exemplo. div.call-3, por exemplo. Bacana. Vou colocar um texto aqui, por exemplo, coluna 01. Vou fazer umas cópias, coluna 02, coluna 03. E vou fazer mais uma, coluna 04. Salvar, navegador, e eu testo. Olha só que interessante. Nós temos então aqui os conteúdos, coluna 01, coluna 02, coluna 03 e coluna 04. Por padrão, o Bootstrap ele trabalha com no máximo 12 colunas por linha. Então, cada coluna eu coloquei um espaçamento de 3. Então, logo 3, mais 3, mais 3, mais 3, fecha 12, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso código, qual é a minha ideia? Eu vou criar apenas uma coluna. Essa coluna vai ter uma largura de 6, então ela vai ocupar 50% do tamanho do meu container. Vou tirar já essa corzinha de fundo, que era só para testar. Legal, e dentro dessa coluna, então, vamos adicionar o nosso formulário. Comando form, enter. Vou remover esse action, no momento não vou utilizar. E aqui nós teremos um input do tipo text. Então, bacana. Também não vai ter nome nem identificador por enquanto. Placeholder, aqui a gente pode colocar o nome do produto. Beleza. Além do nome do produto, nós vamos também ter um input type number para podermos trabalhar com o valor daquele produto. Então, valor do produto. E por último, não menos importante, temos a opção File, que é basicamente o campo para fazer o upload daquela nossa imagem. Aqui não vai ter placeholder,
bem simples. E para fechar, um botão, Input Type Submit, Value cadastrar. Vamos salvar, navegador, atualizo e tá aí então o nosso formulário. Então ele tem uma área de 50% do container, até fica uma dica se vocês quiserem ver como está ficando essa área útil, podemos adicionar temporariamente um style com um background color aqui, por exemplo, um aqua. Salvo, navegador, pronto. Essa aqui, então, é a minha área útil da coluna. Então, ok. Agora, por exemplo, Ralph, como eu posso centralizar? Então, nós temos uma opção do Bootstrap, que é o nosso offset, -3, salvo, navegador, e vamos atualizar. Olha que bacana, centralizou a nossa tabela. Por quê? Bem, vamos dar uma recapitulada. Quando trabalhamos com uma linha, podemos trabalhar com até 12 colunas. O nosso formulário está utilizando 6 colunas. Quando adicionamos o comando offset 3, quer dizer que do lado do nosso formulário estaremos utilizando 3 colunas para dar uma margem. Então, basicamente, nós temos 3 colunas de margem aqui à esquerda, graças ao offset. Nós temos 6 colunas para englobar o formulário e como não foi especificado nada à nossa direita, então aqui vai estar vazio. Com isso, o nosso formulário está centralizado. Porém, não acabamos. Podemos adicionar mais alguns complementos do Bootstrap. Então, vamos lá, Visual Studio Code. Vou tirar esse style aqui. Para os nossos 3 inputs, text, number e file, vou utilizar com vocês uma classe do nosso Bootstrap. Uma classe chamada FormControl. Então, class igual, aspas, aqui form-control. Vou salvar, navegador, atualizo. E olha que bacana, o FormControl, até vou dar um zoom, ele basicamente vai trabalhar com uma borda cinza, cantinhos arredondados e um espaçamento aqui como se fosse um padding. Então ele dá um aspecto mais bonito aí para o seu formulário. E o botão? Bem, nós conseguimos também efetuar algumas melhorias. Olha que bacana. Lá no Visual Studio Code, no nosso botão Submit, vou utilizar a classe BTN. Salvando e testando, o BTN nada mais é que uma classe que vai remover todo o fundo do botão e também as bordas. Aí vocês vão dizer, poxa, bem sem graça isso. Realmente, porque a gente pode adicionar outra classe aqui para complementar o uso do BTN. Então o BTN ele faz um reset do botão convencional. Agora podemos trabalhar com algumas cores. Exemplo, BTN-primário, o famoso primary. Salvando aqui, navegador, atualizo e olha que bacana, um botão com fundo azul. Ele até tem um efeito de hover. Passou o cursor sobre o botão, fica numa cor mais escura. Então, bem bacana. O nosso formulário agora está muito mais bonito. Vou deixar aqui para vocês no código, para quem perdeu alguma coisinha, tirar aqui do zoom. Bacana. Podem pausar a aula, fiquem à vontade. E na próxima aula, vamos para a etapa 2. Eu quero mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com um espaçamento do nosso formulário. Vejam só. Os nossos inputs, por exemplo, eles estão muito coladinhos, muito juntos. Nós podemos dar o espaçamento. Como também o nosso formulário ele está grudado aqui no nosso navegador. Então a gente pode colocar uma margem para ficar mais bacana, tá bom? Então voltando aqui para o código, quem precisar copiar, fica à vontade,
Tendo qualquer dúvida, por favor, comentem essa aula. Não esqueçam de dar aquele like para poder contribuir com o canal e até a próxima.